Gente, eu tava vendo um Reels aqui no Instagram de um rapaz que tava servindo o exército enquanto tava tendo aqueles seres humanos ali com QI um pouco mais abaixo que o resto da humanidade, falando na frente do quartel, cantando pra pneu, esse tipo de coisa. E esse moleque do Reels, ele falou que ele tava servindo no serviço obrigatório do exército Aham. bem nessa época. Ele disse que era muito engraçado, porque eles eram um bando de moleque de 18 anos que estavam ali cumprindo ordens, fazendo as coisas lá. Como ele mesmo disse, nós éramos bostas, a gente não servia pra nada. E tinha uns marmanjão ali do lado de fora que via, segundo ele, via a gente passar e batia continência. Ele falou, mano, continência pra gente? A gente é uns bosta, como assim? É, os E recruta, né? era muito engraçado ele falando, e ele falando que tinha uma hora que eles estavam jogando truco, e tinha os caras falando, nossa, ó, o pessoal do exército aqui jogando truco, nossa, o pessoal do exército, não sei o quê. É, e com isso, gente, eu posso dizer que esse povo aí tá querendo a volta da ditadura. Esse povo aí, enfim, né? É, a Jéssica foi pega pelo governo. Pegaram a Jéssica, droga, vão entregar a gente. Deixa eu ver se ela volta aí. Não, isso aí é outro filme. Se ela volta, é um filme? Que horas ela volta? Que horas ela Ah! volta é outro filme. Cara. Ai. A Bom, não vou Jéssica falar mais foi, nada, mas. pô. A Jéssica nem falou, já roubaram ela, pô. Eu vou falar alguma coisa que você sequestrado também. A Jéssica foi, mas eu ainda estou aqui. Olha aí. Ah, ah. Mas pra garantir que eu não vou sumir, vamos falar sobre a Contra-Revolução de 64. Fazer um programa pautado. Estamos começando mais um Cine Leigos, o podcast de leigos para leigos, sempre falando o que é que tem de bom para assistir. E hoje vamos falar do filme Ainda Estou Aqui. Eu sou o Leandro Guerrini. Eu sou o Zé Lucas. E eu sou Jéssica Bezerra. Jéssica, você ainda está aqui? Sim, voltei. Vou continuar aqui. Certo. Eu não podia deixar de fazer esse trocadilho, né? Mas enfim, quem que sugeriu esse filme esse mês aqui? Eu já não lembro mais. Eu acho que não fui eu. Eu posso ler aqui a sinopse, É deixa ele aberto. conjunto. Então, Ó, vai, pode ir. bora de sinopse então. Bora de sinopse. Eunice Paiva é forçado a se reinventar quando sua família sofre um ato violento do Estado brasileiro. Vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Também padrão Disney Plus no Globoplay. Gente, eu assisti esse filme no cinema, eu acredito que vocês dois também, né? Sim. E agora Eu fui 2 vezes. 2 vezes, olha que beleza. Não, eu só fui uma vez mesmo. E esse filme, esse filme é emocionante. E ele é inacreditável, cara, que essas coisas estavam realmente acontecendo. A vida das pessoas estavam, assim, a vida estava bem confusa e as pessoas viviam com medo, estavam acostumadas a viver com medo, apesar de que muitas pessoas hoje em dia dizem que naquela época não era assim, que a vida era melhor. A gente vê na obra, nas artes, como a vida era naquela época. E, Jéssica, você que assistiu 2 vezes, você se emocionou as 2 vezes que você assistiu? Como que foi a sensação de ver pela segunda vez? Sim. Me pega nas mesmas cenas. É que, mesmo assistindo, eu já sabia da história, né? Então eu não tive fatores surpresas em relação ao enredo, porque eu sou fã do Marcelo Rubens Paiva. Eu li o livro dele, O Feliz Ano Velho, tipo, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Então eu já sabia da história um pouco da família dele, apesar de que no primeiro livro ele não fala tanto do pai, né? Ele fala mais da questão do acidente mesmo. Mas, tipo, eu já sabia da história. E eu já tinha lido o livro. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o filme, que o filme estava sendo tão festejado, assim, sabe? E premiado, reconhecido nos festivais, eu quis ler antes. Então não tive o fator surpresa, mas a interpretação da Fernanda Torres
é o que mais me pega e mais me emociona, assim. Então, nas cenas que você vê todo o sofrimento contido nela, é o que me emociona. É porque a gente realmente acredita que aquilo tá acontecendo naquele instante. Eu, quando tava assistindo, eu esqueci completamente que eu tava numa sala de cinema e parecia que eu tava ali sofrendo junto com a Fernanda Torres, que eu tava ali sofrendo, na verdade, com a Eunice, que eu nem lembrava que ela era a Fernanda Torres. Pra mim é Eunice Paiva que tava ali. E o ponto principal é que, tipo, você tá vendo ali, mas é uma história baseada em fatos. Tipo, realmente aconteceu, sabe? Aquela mulher realmente, aquela família realmente passou por aqui. Sim. Não é ficção. Uhum. Essa questão da polícia, já no começo do filme, parando os adolescentes, revistando as pessoas, isso aí realmente devia ser algo natural ali para aquelas pessoas, tanto que a gente escuta isso nas músicas, tem músicas do Legião Urbana que a gente ouve eles falarem dos policiais, tem outros cantores que citam os policiais, inclusive o caramba, que tá na moda agora, o pessoal tá escutando agora o Belchior, Belchior Oruan. também. Erasmo, O Belchior, Erasmo, Erasmo também, mas o Belchior tem uma música que ele fala dos policiais, fala do dever dos policiais. O Oruan também tem, né? Vou cortar essa parte, pronto. Já fiz a piada. Vamos cortar pra ninguém morrer. Ok, ok. Então, aí a gente já começa a entender como a apreensão, o medo ele podia estar em qualquer esquina. Você está vivendo sua vida normal e de repente você passa por um momento de terror do nada. E você volta para casa e você tem que viver a sua vida normalmente, porque se você ficar pensando nisso, você não vive mais. E o filme ele passa ali, né? A história toda ela acontece logo depois do AI-5 também, né? O ato inconstitucional, né? Constitucional. Eu nunca lembro o que significa o I, mas enfim, que era a parte mais dura da ditadura, né? A parte mais complexa, a parte que todos os direitos basicamente foram revogados, né? Então, era a parte que talvez o período mais sangrento também da ditadura, né? Então, ali a gente vê os militares parando o carro e conversando, né? Interrogando e fazendo tudo com os adolescentes ali. Mas já tava rolando essa parte já bem obscura de tudo que tava acontecendo, né? Sim. Eu não sabia da história, eu sabia que o Rubens Paiva não ia voltar, mas só isso que eu sabia. Eu não sabia de nada da história. E eu não sabia desse envolvimento da Eunice com os policiais, essa parte com que ela foi levada O interrogatório, né? no interrogatório. Cara, foi uma cena tensa, mesmo ela não tenha sido. Mesmo a gente não vendo ela sofrer igual a Dilma sofreu, mas ela passou por muita coisa lá. Muita coisa lá. Um terror psicológico, físico e psicológico horrível, horrível. Para extrair informações, cara. A impressão que eu tive é que qualquer um, por qualquer motivo, podia ser levado para lá e ser torturado. Qualquer É, coisa era motivo de você sofrer uma tortura. E assim, ainda, vai, Marcelo, né? Ele tava envolvido, né? Desculpa, o Rubens Paiva, o Marcelo é o filho. O Rubens Paiva tava envolvido, né? Mesmo que seja algo pequeno, assim, tipo, a investigação faria sentido, mas pra quem vivia na época, cara, sei lá, você bateu no carro do seu vizinho, você não pagou o conserto. Vamos dar esse exemplo. O seu vizinho podia chegar em qualquer policial militar, qualquer coisa militar ali e falar, ó, ele tá envolvido com o Partido Comunista. Você estando ou não, tá ligado? Então, tipo, não, qualquer pessoa podia te denunciar por qualquer motivo e já era. Tipo, não tinha como você comprovar que você não tava, né? não, e mesmo o crime do Rubens Paiva foi, tipo, ele recebia correspondência de pessoas que estavam exiladas e mandava pra família, tipo, era isso o envolvimento dele com o Sim. negócio. Ele não tava conspirando contra o governo, sabe? Planejando uma revolução, lutando contra os policiais, tipo, nada. Tava fazendo um mínimo por empatia pelas pessoas que estavam longe de quem elas amavam. Sim. A parte mais humana, né, do negócio, né? De passar uma mensagem e tudo, e aí foi pego. E aquele negócio, né? Que a cena do filme é muito boa, né?
que não tem mandato de prisão, tá ligado? Não tem pessoa fardada. Não, são pessoas, entram na sua casa, fazem a investigação do jeito delas e levam, tá ligado? Você não tem nenhuma parte processual, assim, né? Porque dentro do AI-5 também foi liberado isso. Então, assim, tipo, não tem, tipo, quem foi que pegou o seu marido? Não sei. Foi uma pessoa que entrou aqui, tá ligado? E é pra mostrar como a tortura continua. A tortura continuou até quase o fim da vida de Eunice. Quase mentira. Até uma boa parte da vida de Eunice, porque ela não sabia, de fato, não tinha a certeza do que tinha acontecido com o marido. Ela sabia que o marido tinha sido morto, mas ela realmente não sabia. Ela tinha 99% de certeza. Sim, e tem teorias do luto, assim, que eu acho que quando todo o processo ritual de despedida é muito importante para superar aquela perda. Então, o fato deles não conseguirem passar por um processo de, sei lá, de sepultura do Rubens Paiva faz com que o fantasma dele seja muito mais presente também. Então é um luto muito não resolvido. Tanto que no filme mesmo, né, quando tem uma conversa lá dos filhos, já adultos, e fala, tipo, quando é que você percebeu que o nosso pai não ia voltar? E cada um teve o seu tempo, e mesmo assim, tipo, ao perceber isso, eu não sei se eles enterraram completamente a figura do pai, tipo, se no fundo não tem uma micro esperança de que ele vai aparecer e isso causa mais sofrimento. Com certeza, é uma tortura psicológica completamente desnecessária. Porque se os militares mataram ele não vai voltar, não vai dar mais informação. Acabou ali, acabou com a morte dele. E por que ele não. Por que os policiais, por que os militares simplesmente não soltavam uma nota no jornal? Morreram tais pessoas. E inventa o motivo. Todo mundo sabe que é mentira, mas, como eles são donos, mandavam na imprensa, então ninguém podia questionar nada. Simplesmente a família ia poder seguir com a sua vida. E a vida não só do Rubens Paiva, mas como a família de todas as pessoas envolvidas ali, todas as pessoas que perderam seus entes queridos por nada, eles podiam seguir a vida adiante, mas tudo isso foi privado porque é uma manobra maligna, simplesmente maligna, não tem justificativa, não tem humanidade nenhuma ali. E quem defende a volta da ditadura militar cara, se a pessoa tá ciente É de burro. tudo, não, burro, ou se a pessoa tá completamente ciente do que aconteceu, a pessoa não é humana. A pessoa é um ser diabólico, maligno. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a exceção, o exemplo do burro, né? Porque todo mundo que defende vai lembrar, sei lá, mas teve um milagre econômico em 73, mas tipo, foi um milagre porque assim, era impossível ter alguma coisa de dinheiro entrando e tipo, o dinheiro que entrou já saiu, tá ligado? Então assim, não existe nada durante a ditadura que você pode falar, não, aquilo pelo menos foi bom. Não tem, tá ligado? Porque as pessoas tentam buscar isso, mas sei lá, o meu pai era uma pessoa de bem e nunca foi pega. Mas por que nunca ninguém denunciou? Ou porque, sei lá, ele nunca arrumou uma briga no trânsito, por exemplo. Então, assim, não é um negócio. E outra, também se pôr no lugar dos outros, né? Também é muito importante isso, né? Não colocar só no seu lugar, né? Então, assim, é um atraso que o Brasil teve ali de 64 até 85, né? Então, estamos falando aí de 21 anos, que até hoje a gente tá sofrendo com isso, sabe? Coisas que aconteceram e que todo o movimento de redemocratização depois, bem lá o plano do Collor, que você deve ter ouvido seu pai falando ou sua mãe falando, se o nosso querido ouvinte, né? Que também é de tentar reverter a parte econômica da ditadura. Então, assim, são tantas coisas que aconteceram no Brasil depois daquilo e causadas por aquilo. Então, assim, não é só 85 acabou. Tem todo o eco que esse negócio tem, falando só da parte econômica, sem falar das pessoas, né? Que, pô, a Eunice só vai ter o atestado de óbito do marido, que no filme mostra, né? Nos anos 90, né? Que ela tem o atestado de óbito. E o reconhecimento mesmo da morte só em 2014, né? Que é quando Uhum. começa toda a lei A e comissão toda... da verdade. Isso, todo esse rolê acontecendo. Então, assim, é um negócio, tipo...
não é só o que aconteceu ali naquela época, até hoje reverbera, sabe? Só que tem pessoas que preferem acreditar na mentira. E como a gente viu a gente bateu um papo em 1984, né? O filme que a gente bateu um papo. O próprio Fahrenheit também fala um pouco sobre isso, né? São coisas que estavam na ficção, mas consegue ver na realidade, né? E esse filme mostra muito isso, como foi a realidade e que as pessoas hoje fingem não querer ver, né? Pois é. E você falou do milagre econômico e tal. Hoje em dia, as pessoas que são bolsonaristas, as pessoas que estão querendo a volta da ditadura, falam muito dos Estados Unidos, adoram falar dos Estados Unidos. Falam que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, onde o capitalismo funciona de verdade, não sei o quê. Idolatram os Estados Unidos. E faz até um pouco de sentido esse povo idolatrar os Estados Unidos, porque a ditadura só aconteceu por conta dos Estados Unidos, que financiou a ditadura no Brasil e outras ditaduras também, de outros países. Então, esse povo é duplamente burro, é muito burro. Esse povo não pensa, cara, né? É impressionante, é impressionante como existe uma capacidade da pessoa ignorar tudo, ignorar a história, ignorar o bom senso. É impressionante, eu fico impressionado com como esses seres vivos existem. Depois que acabou o financiamento dos Estados Unidos, o que aconteceu? Começou a ter abertura ali da ditadura e aí acabou a ditadura. Mesmo quando a Guerra Fria começou a. Que foi fria, né? Mas começou a esfriar a Guerra Fria também, já começou a parar os investimentos, né? Também. Então, assim. Mas é uma política que. Que assim. E outra. Ai, cara, é que é muita burrice, né? É difícil tentar argumentar contra algo muito burro como esse, né? Mas. Mas assim, quero trazer só do filme, voltar um pouquinho pro filme também. Que a gente já foi pra parte mais do contexto do filme todo, né? Uhum. Eu odeio o diretor do filme, o Walter Salles, porque ele matou um cachorro, cara. E, porra, não faz isso, né? E o cachorro nem Se duas existia na vezes Celton Mello, história. mano. Mas não mata o cachorro, tá ligado? Mas eu Não acho que tinha. foi importante o cachorro ter morrido, porque também simboliza a esperança. Eu acredito que na hora que a Eunice viu o cachorro morrer, foi como se ela tivesse transferido o sentimento que ela sentia pelo marido no cachorro, de vamos enterrar o cachorro. Como se ela Sim. estivesse enterrando a esperança dela. E a catarse, né? Ela perdeu o medo, tá ligado? Ela vai lá naquele carro, fica parado olhando eles e fala, pô, tô vendo vocês aqui, sei lá o que, sei lá o que. Tipo, Tipo, é sai o daqui. gatilho, né? É. Aham. Esse filme me traz sentimentos diversos aqui em mim. Mas também a família é muito da hora, né, cara? Como eles têm química entre eles também. É um negócio que, bem no começo do filme ali, na cena que eles estão É. dançando, é muito da hora ver essa química deles também. Pô, o elenco todo é muito bom, Uhum. né? A Muito, muito parte bom. feliz, a parte escolar da história tipo, é muito gostosa de ver. E por Sim. isso que a gente fica tão apegado e sofre tanto depois, né? Uhum. Total, não, pô. A parte deles morrendo e. Tipo, dele morrendo, né? Quando ele morre, né? Eles vão na sorveteria depois lá e, nossa senhora, cara. Aquela cena é de partir o coração, né? Até tem uma crítica na cena que contam, né, pra Eunice que ele morreu, né? Porque eu não sei se. Eu até fui lembrar que eu vi no cinema e revi agora pra gravar também. Mas o áudio fica meio ruim, né? Não dá nem pra entender muito bem o que o cara falou, né? Que, tipo, ele já era, Ah, sabe? eu vi isso também. Aham. Isso eu achei meio só. Tem alguns defeitos também no filme e esse é um deles, sabe? Assim, seria uma cena que eu acho que, sabe, tinha que ter. Ela tem um impacto pela cena depois, deles indo pra sorveteria. Mas acho que tinha que ter um impacto na hora que ela recebe a mensagem também, sabe? Pode ser, pode ser. O filme, ele é muito bom. As atuações são ótimas. Eu acho que não teve pessoa lá que atuou de maneira nem razoável. Foi todo mundo bem. Foi todo mundo bem, até as crianças. Eu acho que foi um filme muito, muito bom, muito bem atuado. Mas chega no fim da história e parece que tem um certo momento que parece que o filme vai acabar, mas o filme continua. E essa parte, essa continuação do final, dos anos 90 pra frente, fica um pouco. Fica um pouquinho. Fica um pouco arrastado. A gente já Mas. comentou isso, né, em outros filmes do Walter Salles, né? A gente falou do Central do Brasil e falou do Na Estrada, né? Que ele tem um Pois problema em é. fechar a história, né? Pra mim, pô, Uhum. o filme tinha que acabar na cena que ele sai do Rio de Janeiro, na minha opinião. O filme acabava ali. Se acaba ali, inclusive, eu acho que ganhava mais força no Oscar ainda, sabe? Mas Não, depois é vem, que eu pô, acho.
Pode É falar. que eu acho que se terminasse ali, o Ainda Estou Aqui ia parecer que era o Rubens Paiva ou, tipo, o Marcelo. Ia ficar muito focado, tipo, nele, sabe? Sim. Mas o Ainda Estou Aqui precisa mostrar que era ela, tipo, que ela teve uma vida após ele, que ela se transformou aqui, que ela se tornou uma mulher muito inteligente e fodona e que começou a pensar no direito dos povos indígenas. Então, esse segundo trecho, a fase 2, eu acho que é muito importante para o filme. A fase 3 eu entendo o quanto é importante para a história da família Paiva, para Eunice, porque o ponto é que ela ainda estava lá, mesmo com Alzheimer. Então, ela tinha momentos em que eu nunca convivi exatamente com alguém com Alzheimer, mas é um assunto que me interessa. Assim. E daí eu já ouvi relatos que, de vez em quando, e no livro fala isso, né, de vez em quando ela agia com consciência, ou com coisas que ela fazia antes. O Marcelo tem uma parte que ele descreve, né? Que por conta do acidente, então, enquanto ele ainda estava no hospital, as enfermeiras ensinaram que uma massagem que tinha que fazer na mão dele para ir recuperando o movimento. E mesmo quando ela já parecia não estar lúcida, ela pegava a mão dele e fazia essa massagem. Então, para representar que ela estava lá. Não deu para passar tudo isso no filme, porque ele quis dar ênfase mais na primeira parte e tal, no desenvolvimento da família, mas para mensagem do filme de mostrar quem que é que ainda estava lá, eu achei que a terceira parte é muito necessária. Eu tenho um problema muito quando é a tela preta com o ano, sabe? Eu acho que essa Aham. transição, eu acho muito feio. Eu acho É, que, pô, e o Walter Salles, pô, ele é um diretor bom, né? Ele dá pra, sei lá, cara, mostra a câmera, joga pra cima pro céu e aí desce do céu e mostra eles em São Paulo, não sei. Mas, pô, mostrar aquele ano assim solto, cara, eu acho muito feio isso. olha, eu concordo com tudo que a Jéssica falou, só que a maneira com que foi executada pra gente ficou arrastado. Eu acho que ele Uhum. poderia fazer de uma outra maneira. Eu acho que tinha que ter isso tudo mesmo. Inclusive essa parte da mão que você falou pra gente agora, é interessantíssimo. Eu acho que ele podia ter dado um jeito de colocar isso aí, porque ia prender mais a gente ia ficar mais interessado em ver essa segunda parte, Sim, de ver. porque ia mostrar um lado da Eunice também que não foi muito trabalhado, porque ela não é, o Marcelo descreve, tipo, ela não é aquela mãe carinhosa, tipo, Uhum, mãezona, assim, que, tipo, é o que ela sabia fazer, era soufflé, que isso eles deixaram bem típico, mas ela era muito, tipo, socialite, o que importava pra ela, tipo, como representação de mãe, ela era mãe dos anos 50, anos 60, então era ensinar a etiqueta para os filhos e tal, coisas da classe média alta, assim. Mas ela não era aquela mãe, tipo, atenciosa, que cuidava, que dava colo, que abraçava, que falava que amava os filhos. E é um negócio que ele fala que sente falta, assim, porque ele via outras mães de amigos tendo essa mãe carinhosa que a mãe dele não era. Mas no momento que ela demonstrava o afeto e o amor dela por essas coisas práticas. Tipo, ele precisa dessa massagem para recuperar os movimentos, é isso que eu vou fazer. Então, mostraria a essência dela. com certeza, com certeza. Mas é como o Zé já disse, que esse diretor aí, ele sempre tem que colocar alguma parte lenta na história, sempre tem que arrastar em algum momento. Sempre tem que ter algo assim. Acontece isso no Central do Brasil, acontece no filme inteirinho que ele fez lá do filme de Hollywood, que é A Estrada. Na estrada. Nossa, o filme arrastado. Se você colocar filme arrastado no dicionário, você vai achar aquele filme. E agora, Ainda Estou Aqui, tinha que ter um trechinho, né? Tinha que ter a marca registrada do diretor. É a barriga. Não é barriga, é o jeito, é a maneira com que ele dirige. Ele dirigiu perfeitamente o filme até eles saírem do Rio de Janeiro. Depois você fica assim, tá, agora já acabou o filme? Que horas vai acabar o filme? E não era pra gente estar com esse sentimento, era pra gente querer saber mais a história. Não ficar satisfeito com o final, com que eles saem do Rio de Janeiro. Era pra gente ter o sentimento de, e agora? E agora?
mas pra mim, pelo menos, ficou arrastado. Enfim. Eu não sei como ele poderia fazer melhor, mas sim, ficou arrastado mesmo, eu concordo. E até porque ele já gerou atenção e ali já tava resolvido, né, o rolê, né, da morte do Rubens, né. Mas eu Uhum. acho que se deixasse na mão do Fernando Meirelles, que é muito melhor diretor, acho que seria melhor filme. Deixar 2 diretores, né? Deixar. Isso. No final trocar o diretor. É que esse filme também, ele é um filme do Globoplay, né? Isso é importante falar, né? Ele foi Sim. feito lá, e aí, claro, lançaram no cinema também pra poder concorrer ao Oscar, né? Então eu acho interessante isso também, né? Isso eu não sabia, não. Então o primeiro Oscar do Globoplay é o Ainda Estou Aqui. Uhum. Muito bom, muito bom. E a Fernanda Torres, pra mim, devia ter levado o melhor atriz. Melhor Ela é atriz. perfeita. Ela é perfeita, cara. Não era pra ser. Pra mim, não era pra ter um prêmio de melhor filme estrangeiro. Era pra ser melhor filme. Também não era pra mim, não era pra ter melhor ator e melhor atriz. Tinha que ter melhor ator, tanto homem quanto mulher, entendeu? Esse prêmio vai pra essa pessoa. Mas a gente Melhor sabe que. atuação. Melhor atuação, isso. Melhor atuação, perfeito, perfeito. Mas Mas a ó, gente sabe muito bem que lá vocês no cravam que Hollywood. é uma injustiça ela não ganhar no Eu Oscar? não assisti a Substância. Não assisti. Cara, eu A só Nora. assisti. Não assisti a Nora. Eu tenho aqui, eu deixei Mas, aberto. Ó, ela foi é. a Nora, ela teve a Cynthia Erivo com Wicked, teve a Demi Moore na Substância, a Mickey Madsen que ganhou com a Nora, né? A Carla Sofia Gascon com a Emília Pérez e a Fernanda Torres, o Ainda Estou Aqui. Olha, eu achei um absurdo esse filme da Emília Pérez ganhar qualquer prêmio. Daí Não sim. interessa, que é de música, não sei o que, não era pra ganhar nada. Ainda Achei- pagou o mico lá cantando. Nossa, achei absurdo. Achei E sabe que absurdo. a mulher que canta lá, inclusive, é a que canta a música do Ratatouille, tá? Informação aí. Eu não sabia. É Também não a que sabia, canta não. a musiquinha do Ratatouille, é ela. E o The Wicked eu assisti. Cara, eu não Musical, achei né, lá. Leandro? É musical. É musical. Aí eu não gostei do filme, não, mas é isso. Não, mas ó, pra mim, se for pensar em atuação, eu acho que quem tem o feito maior de atuação, eu acho que é a Cynthia Erivo em Wicked. Por quê? Porque esse filme eles não fizeram aquele rolê que todo musical faz, de canta dublando pra gravar, e aí depois a gente emenda a música, sabe? Não, ela Mas é realmente que vai ter, cantou. mas é que vai ter a parte 2. Não, então, mas que nem, E tipo, você cantar de ponta cabeça sem desafinar, eu acho que é um ponto aqui de atuação foda pra caralho, tá ligado? Então, assim, não, eu acho que ela ganha esse ano, pra ser técnico, eu acho que 10 sim, entendeu? Pra mim isso não seria. Mas que nem a Demi Moore eu assisti, eu gostei muito da atuação dela. E eu acho que o filme, a Nora, os que eu não vi foi o único que foi a Nora, o resto vi todos que estão aqui. Não vi Emília Pérez também, mas nem faço questão de ver. Eu gostei de Anora. Então, eu não vi a Nora ainda pra poder comentar, mas. Mas pra mim eu acho que se tem uma injustiça nesse filme, e nem o Selton Mello também, tá? É a Bárbara Luz não ser como atriz coadjuvante. A Bárbara Luz é a Nalu Paiva, né? A filha que sofre todo o rolê da ditadura também, né? Porque a Uhum. atuação dela antes era muito menininha, e depois daquele feito, cara, ela vira uma mulher automaticamente. Então, assim, eu achei muito da hora a atuação dela ali. E eu acho que se tem Uhum. alguém que poderia, pelo menos, ser indicado ali, seria ela, sabe? Olha, Não, eu eu- quero que todo o elenco jovem faça muitos, muitos, muitos trabalhos a partir de agora, porque incríveis. Eu incríveis, peguei bode incríveis. da filha mais velha. Mas da personagem, não da menina, tá? Não da Valentina, da Vera mesmo. Eu achei ela chata. Olha só, eu não assisti os outros filmes do Oscar, esses da Anora e o Substância, mas, mesmo assim, eu defendo a Fernanda Torres porque ela passou um sentimento de dor mesclado ali com luto, com esperança, com raiva, e eu tentando passar alguma positividade para os filhos, tudo ao mesmo tempo. A dor que ela mostrou na hora que ela chegou em casa, ela foi tomar o banho dela. Cara, toda essa dor, tudo isso, várias coisas num momento só. Isso aí, pra mim, é Oscar. Eu não quero, nem preciso ver os outros. Sabe? Pra mim, Fernanda Torres era pra ter levado. É, pode ser, pode ser, pode ser. Não, ninguém discorda que a Fernanda Torres não deveria, que a Fernanda Torres deveria ter levado. Isso é fato. É, é. Bom, Bora de nota, então?
É, isso que eu ia falar. Bora de nota? Bora. Ó, eu vou começar, tem coisas que eu até citei algumas aqui que eu não curto muito no filme. Eu vou dar 9,5 porque eu sou chato. Mas com a experiência, assim, é muito foda. Só que, pô, pra mim, a tela preta com a data é um dos pontos que, nossa senhora, cara, me tirou do filme, sabe? Eu parei de ver. Tipo, eu saí da experiência por aqueles segundos. Eu falei, mano, putz, tô vendo um filme, né? Não tô mais vivendo com essa família. Então, pra mim, eu vou tirar meio ponto disso, mas pô, filmaço. Tem que passar nas escolas, na minha opinião. Então, isso aí é uma outra questão. Pra mim, esse filme ele é perfeito até a hora que ele sai do Rio de Janeiro. E aí depois, como a Jéssica disse, é muito importante a gente assistir o que vem depois. Só que o jeito com que foi dirigido isso ficou arrastado. Então, isso aí pra mim perde ponto. Mas ao mesmo tempo, é um filme muito importante. Como outros filmes também são importantes da época da ditadura, mostrando como era na ditadura. Esse filme é importantíssimo, mais que os outros, por conta da época que a gente tá, porque tem imbecis que idolatram ainda a ditadura. Essas pessoas precisam assistir esse filme para entender como é que é viver sob uma ditadura. Então esse filme vai ser passado, na verdade o livro, né, vai ser ou foi, enfim, distribuído nas escolas, e o filme realmente tem que ser assistido por todos, e por conta dessa importância, subiu um pouquinho minha nota. Então, a minha nota é 9. Eu sou defensora do filme, né? Fã do Marcelo Rubens Paiva. É, eu vou. Então, eu fiquei pensando, tipo, eu acho que eu gostei mais do que o Zé, mas eu também sei que tem defeitos. Tipo, o que vocês apontaram faz sentido pra mim. Então, seria. Seria meio injusto dar 10. E não posso também dar uma nota menor do que o Zé, então 9,5. Perfeito, perfeito. Cara, Não, tá certo, tá certo. Isso aí, ó, é uma leitura crítica. De você perceber, você adorar o filme, você adorar uma obra, mas você entender que tem algumas coisas que podiam ser melhores. Uhum. Isso aí é ser crítico. Muito bom. ó, no Rotten Tomatoes, tanto o público quanto a crítica foi 9,7 nas duas. E no MDB, 8,3. E o dever não sabe de nada. Às vezes vale, quando concorda com a gente, vale. É, Mas é isso, né, gente? É sempre a nossa nota que importa. Por isso, você tem sempre que ficar ligado aqui no Cineleigos, porque aqui a gente vai falar pra você o que vale a pena ou não você assistir. E ainda estou aqui, definitivamente vale a pena. Continue escutando a gente aqui no Spotify, mas também escute a gente lá no YouTube, que tem vídeos também, tem Reels. Então sigam a gente também no Instagram e no TikTok. E até semana que vem. Até. até.